Hoje, na Clappercast, um dos cineastas iranianos mais aclamados é acusado de plágio e a fusão entre a Discovery e a Warner chega finalmente à sua conclusão. Tudo isso e muito mais no 5º episódio da Clappercast que está começando agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos à 5ª edição do Clappercast, o podcast que você precisa para dar sentido às principais novidades da semana no mundo do cinema e entretenimento, com análise das principais notícias e dicas especiais de novos filmes e séries para assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não nos conhece, meu nome é Pietro, eu sou cineasta e estou aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Olá, Pietro. Olá, pessoal. Bom, vamos começar aí mais um episódio da Clappercast, né? Episódio aí recheado de notícias e polêmicas, né? Como sempre, Não né? falta. Nunca e olha, falta. não é porque a gente busca. Não é. Não, tá sempre acontecendo alguma coisa, Elas né? vêm. Sim, sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa que chega. E vamos lá, mês de abril começando, né? Trazendo... já começou mais ou menos uma semana, mas agora primeira edição oficial Consolidado. de abril, né? Bora nessa, vamos começar então logo de cara aí já com a primeira notícia, né? Que assim, me deixou perplexo. Porque, olha, para um filme que fala sobre uma pessoa recebendo crédito por algo que ela não fez, essa notícia tem muito de metafórico ali. É extremamente irônico, né? É irônico demais, até demais, né? Pra quem não sabe, a gente tá falando da polêmica que surgiu nessa semana, né? Em que o diretor iraniano, que é um dos mais renomados do mundo, né? O Asghar Farhadi, inclusive venceu 2 vezes o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Esse filme dele agora estava cotado para essa edição do Oscar, né? Sim. O Asghar Farhadi, ele foi acusado de plágio por uma estudante, né? Uma ex-estudante dele, né? E que acusou ele de ter usado material que ela gravou para um documentário para fazer o filme novo dele, Um Herói. Filme Um Herói que chegou no Brasil através da Mostra São Paulo de cinema, né? Esteve aqui, a gente chegou a assistir, inclusive, Sim, né? Inclusive tem crítica dele na Clapper, Exatamente. né? E essa estudante, ela fez essa acusação no final do mês passado, no final de março, né? O Asghar Farhadi, obviamente, rebateu. Eles entraram num processo. E agora, nessa semana, o Tribunal de Primeira Instância do Irã, ele considerou o Asghar Farhadi culpado, né? Achou evidências, né? Sim, achou evidências que provam a culpa dele. Então, por enquanto, ele é realmente culpado de ter plagiado o trabalho dessa aluna. Loucura. Assim, plágio no cinema, a gente sabe que existe. Existem várias obras que têm essas acusações de plágio. Várias obras que, inclusive, são premiadas, que muita gente, assim... tipo, diretores menores, produtores menores, chegam e apontam o dedo falando que plagiou alguma coisa deles, né? Mas toda vez que, digamos assim, uma obra ser considerada culpada, né? Um produtor ser considerado culpado de plágio... é forte, né? É uma coisa que pega bastante, né? Tipo, o cara, ele é um dos mais conceituados diretores do Irã, um dos mais conceituados diretores, acho que fora dos Estados Unidos, sim, né? De estrangeiro, assim, né? Vindos de daquela língua região, não inglesa, né? Vindos daquela região do Oriente Médio, da região da Ásia. Ele é um dos nomes mais fortes da atualidade. E daí, de repente, ele é acusado de plágio. Sabe, meio que a obra dele acaba, tipo... Acho que fica completamente abalada por isso, né? Sim. Não e plágio de uma aluna, né? Cara, que coisa isso. Sabe, eu acho que é aquela coisa, ele deve ter pensado que é aluna, não é ninguém grande atualmente, né? Então, assim, eu acho que ele... E, assim, era uma pessoa com quem ele acaba tendo um contato muito forte, né? Sim. Por ser professor, assim. Então, acho que ele falou, vou pegar e dane-se, né? Ela não vai ter como virar isso contra mim. Bom, ela conseguiu, pelo menos na primeira instância, né? O caso, obviamente, ele vai entrar, né, contra essa decisão, e o caso está sendo levado para a segunda instância. Mas, se a acusação for levada adiante, se ele continuar sendo considerado culpado, ele pode pegar alguns anos de prisão. Caramba! Sim, e, inclusive, ele vai ter que restituir, dar praticamente o lucro todo que ele conseguiu com o filme Um Herói para essa aluna. Uma forma de reconhecer
que aquele trabalho Sim, realmente veio, é dela, né? Veio a Assim. partir dela, né? Do que ela tinha feito antes, né? Vale ressaltar, né, um pouco, pra quem não conhece, que não assistiu Um Herói, vamos dar uma recapitulada do que se trata um pouquinho a história, né? Claro. Acho que pode ser interessante. O Herói é um filme que ele conta a história de um cara vive uma vida normal, né? Na verdade, ele acabou de sair da prisão, um período de folga da prisão dele, né? Sim. E nesse período, ele, esperando um ônibus, né? Ele vê que uma mulher esqueceu uma bolsa cheia de dinheiro. Cheia, assim. E ele que tem uma dívida muito grande pra pagar, né? Sim. E assim, mesmo com essa dívida, ele decide não ficar com o dinheiro, ele decide devolver o dinheiro, né? Buscar a dona da mala e devolver. Por causa dessa atitude, e até principalmente por ele ser um prisioneiro, tá em cárcere, né? Ele acaba virando quase uma celebridade. Sim, local, um herói. Né? Sim. Então todo mundo quer falar com ele, todo mundo considera a atitude dele extremamente nobre, né? E ele vai ganhando notoriedade, vai ganhando fama, se tornando realmente uma grande celebridade local, né? Só que à medida também que a fama dele vai aumentando, que toda essa questão vai deixando ele mais assim, aparente publicamente, né? Outras questões vão surgindo, né? Que vão, assim, digamos, surgem para realmente atacar ele, né? Inclusive, o próprio cara com quem ele tinha uma dívida, né? Surge para rebater a versão dele dos fatos. Que é um pouco conturbada também, né? Sim, Ele... No começo, isso não é spoiler, né? Bem no começo do filme é apresentado dessa forma, né? Ele tem essa intenção... Ele não quer devolver o dinheiro, na verdade, né? Ele retém ali e depois de uma grande consideração ele acaba resolvendo, né? Devolver o dinheiro. Tem um pouco essa... Tem esse dilema moral inicial, só que é um dilema que vai levado também a outros patamares. Sim, né? outras escolhas dele, né? Sim. Da vida dele, enfim. E principalmente essa relação que ele tem com, digamos, o cara que deu o dinheiro pra ele, com quem ele tem essa dívida, é um foco muito grande do filme. Porque é aquela coisa, ele começa sendo visto como um herói, só que à medida que a verdade, né, que as outras versões vão se desenrolando, ele vai perdendo aos poucos esse charme de figura pública. E as pessoas, realmente, muitas delas começam, inclusive, a olhar esse lado mais sombrio que ele tenta esconder, baseado assim no fato, não, eu devolvi o dinheiro, eu sou uma pessoa boa, sabe? E esse é, digamos, o discurso que ele carrega o filme todo. Porque ele devolveu o dinheiro, ele é uma pessoa boa, digna de pena, digna de toda a reverência que as pessoas têm por ele. Sim, Só que todo mundo que tá ao redor dele conta uma versão diferente, sabe? É um filme muito... Eu vou dizer que eu gostei bastante. Acho que ele tem uns toques, assim, bem interessantes, bem inteligentes, assim. Tem toda a relação do filho dele também no filme, que é super bonita, assim, a maneira como ela se desenvolve, né? E é um filme que ele vai fazendo assim, né? Ele vai crescendo, ele vai virando um herói mesmo e depois ele vai... Sim. E é muito interessante. É uma boa história, realmente, uma história bem curiosa. E o que é interessante dessa notícia, né, é que é uma história que realmente aconteceu. Existe, no caso, essa pessoa, né? Tanto é que a acusação que está sendo formalizada é que o plágio veio de um documentário, né? Um documentário que foi baseado também em outras notícias, né? Aí que fica um pouco difícil da gente até julgar, né? Até que ponto, assim, pode ser considerado um plágio ou, né? Eu acho que assim, existe o ponto que essa aluna está levantando é que ela fez esse documentário, ela explorou o caso real e o diretor teria pego a base, né? A base e, assim, também parte do conteúdo que ela produziu para criar a versão do filme dele. Sim. E, justamente, a defesa do Farhad, o que ele expõe é justamente isso. É um caso que aconteceu há muito tempo, já deu nos jornais, já tecnicamente está no domínio público. Então, ele não teria sido plágio, ele só teria feito aquela coisa, fez um filme falando do mesmo acontecimento. De uma situação, né? Sabe? Um acontecimento. Os dois têm o mesmo tema, mas isso não faz o filme dele ser um plágio, né? Sim. O que é até um ponto interessante de se levantar, né? Teria que, porque força, né, a justiça a analisar como o filme foi feito e quais materiais ele usou, né? Porque se tiver realmente usado o documentário da moça e pego partes do documentário realmente como base, daí realmente a gente pode realmente considerar plágio. Mas se eles só falam dos mesmos fatos, assim... daí realmente, sabe, é aquela coisa, é um filme falando... De um fato público, né? Digamos assim, né?
É uma coisa que aconteceu e que, sabe, é aquela mesma coisa, sabe? Falar de um conflito ou de um acontecimento, sabe? Você faz 1000 filmes da mesma coisa, do mesmo assunto, um necessariamente não é plágio do outro, eles só estão expondo o mesmo fato. Pode até expor pelo mesmo ponto de vista, mas não necessariamente é um fato, não um plágio, né? Então, assim, ainda tá... É complexo, né? É difícil julgar até, eu diria, né? Sim, é bem complexo, é bem difícil. E até justamente por isso que tá indo pra segunda instância, que tá indo pra essa análise mais aprofundada, né? Sim. Por enquanto, o Farhad é considerado culpado, mas isso pode ser revertido, né? Só um ponto que eu gostaria de levantar nessa história toda é o que vai acontecer com a estudante caso não seja comprovado o plágio. Certo. Porque a gente está falando do Irã, né? Nós temos esse conhecimento que o Irã é uma sociedade um pouco mais rígida e um pouco mais, principalmente rígida contra as mulheres, né? E se for comprovado que o diretor, se for decidido que o diretor não cometeu plágio, a acusação que se tem que o Farhad está fazendo contra a estudante é de difamação. E se essa acusação for comprovada como verdadeira, ela não só vai sofrer a consequência da prisão, mas também ela vai sofrer castigo físico, Caramba. punição pública. Se eu não me engano, pelo que eu li, assim, seria alguma coisa tipo, ela levaria chicotadas. Jesus, nossa senhora. Eu acho que assim, é um ponto que talvez assim, a gente entraria mais numa questão de geopolítica, de análise da sociedade mesmo. E levaria um debate sociocultural, né? E levaria a um debate bem aprofundado assim, dessa questão. Eu acho que assim, não é novidade para ninguém que o Irã é uma sociedade que tem ainda esse lado bastante presente assim, de ser muito severo. De Sim, ser mas mais rígido e conservador mesmo, né? Em termos de... É uma sociedade ainda mais conservadora, mais patriarcal. É uma diferença muito grande entre os tipos de punição que os dois podem receber. Cara, que loucura. Isso não tinha cruzado pela minha mente. Que isso... Me senti agora até... Tipo, é até uma coisa assim, a própria estudante, ela deve estar ciente do risco que ela tá tomando, né? Então, acho que assim, para ela manter essa acusação, ela realmente, assim, ela... Tem que estar certeira, né? Ela deve estar bem convencida de que esse plágio aconteceu. E, assim, acho que é bastante corajosa, assim, de expor esse crime, né? De realmente enfrentar essa sociedade e as consequências que ela pode sofrer, né? Por algo que ela acredita que é o direito dela, né? O direito dela de ter a obra dela reconhecida. Uma coisa que eu achei... eu acho que é um pouco inegável, né? Poxa, ela foi estudante dele, né? Ela faz um documentário sobre aquele caso, né? Inclusive, se alguém quiser pesquisar, o nome do documentário é All Winners, All Losers, tá? Ela faz um documentário sobre esse caso, né? E aí, logo tempo depois, o cara vem com um filme sobre o mesmo assunto, né? Sobre a mesma notícia, a mesma pessoa, né? Eu acho que, no mínimo, você tem que considerar que foi, digamos assim, inspirado pelo trabalho dela, né? Ela é aluna do cara, não tem como isso ter passado despercebido, assim, né? Inclusive, se eu não me engano, o Asghar Farhad, ele já ele reconheceu isso, ele reconheceu que teria sido inspirado, assim, numa primeira... né? Teria sido inspirado no documentário dela, mas que o acontecimento em si é baseado na notícia, né? A premissa do filme é baseado na notícia que existe, né? Realmente muito complicado. Eu vou dizer que assim é interessante de ver como é que isso vai ser julgado mesmo, até em termos artísticos, né? Como é que você consegue julgar isso, né? São 2 filmes que são baseados numa notícia que realmente aconteceu, num acontecimento, né? Não sei assim se tem uma questão ali de ponto de vista, do que ambos agregam, né? Em termos artísticos, enfim. Às vezes, assim, qual é o conceito que está sendo explorado em cada um desses filmes e se eles convergem em algumas maneiras, né? Não sei, mas é interessante, assim. Vou dizer que me deixou curioso. Eu quero saber qual que vai ser o desfecho disso, assim. Um caso bem difícil mesmo. Essas acusações de plágio, elas são sempre muito complicadas. Acho que mais no cinema... Porque, assim, você vê, por exemplo, um plágio numa obra escrita, um plágio, por exemplo, numa música... Você tem lá o trecho da música, sim, tá claro. Você vê se bate ou não bate, né? Sim. Os acordes, E você tem, por exemplo, um trecho, por exemplo, de uma tese. Se você tá descaradamente falando a mesma coisa que a outra tese, é plágio. Sim. Agora, no cinema, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Porque é aquela coisa que eu falei.
são vários filmes que tratam dos mesmos assuntos e, assim, eles podem abordar esse assunto do mesmo ponto de vista. Então, como é que você define exatamente o que é plágio, sabe? É aquela coisa, tá contando a mesma história, da mesma forma, sabe? Traz os mesmos personagens, as mesmas situações, sabe? Às vezes, assim, filma de uma maneira muito parecida, traz os mesmos pontos, o arco narrativo é o mesmo, sabe? Até que ponto, sabe? A partir de que ponto você pode julgar realmente que é um plágio? Não estou defendendo o Asghar Farhadi, né? Inclusive, se ele plagiou, ele tem que ser punido. Mas, realmente, assim, é só mostrando que essa acusação realmente é bastante complicada de se provar, assim, é uma coisa bastante difícil e complexa de se julgar. Espero que acabe tudo certo, espero que, assim, os culpados sejam punidos, né? E que todos os envolvidos recebam o crédito necessário. Sim. Mas realmente é uma situação que deve ainda levar algum tempo. Transcorrer por algum tempo, sim. Sem dúvida a gente vai deixando as atualizações aqui, né? Eu só queria complementar dizendo que eu me formei em cinema, né? E com especialização em roteiro. Então, fiquei boa parte ali tendo aula de roteiro, enfim, só com vários roteiristas, e é muito comum isso acontecer. Assim, até dentro da escola, assim, várias pessoas, assim, sabe, que supostamente teriam sido plagiados por professores e vice-versa, assim, um negócio... E é engraçado mesmo, porque não tem como, né? Você tá numa posição que é de aluno e professor, né? Você tem que confiar no professor, assim, de certa forma, em revelar, né, as suas melhores... Expor 100% as suas melhores ideias, o seu ponto de vista, as suas premissas, porque você tem que ser julgado, né? Você tem que se abrir para poder ser julgado pelo professor e ele te dá uma orientação, né? Mas eu fico pensando nisso, assim, algumas ideias que eu tive durante a aula de roteiro que você acaba compartilhando e que, assim, o professor, você vê que ele elogia demais, assim, pô, nossa, que puta ideia. E, assim, eu até hoje não tive chance de desenvolver nenhuma dessas ideias. Eu fico pensando, assim, sabe, até que ponto, sabe, não pode... não tô nem falando assim, tô falando comigo, com outros estudantes que tiveram ali na faculdade também, mas até que ponto realmente, assim, aquelas ideias não ficam batendo ali e no momento em que o cara tá, sabe, às vezes ele até... ele aproveita, até esquece, né? Às vezes, né? Esquece que veio dali e sabe, quer aproveitar justamente que nem você falou essa ideia. Enfim, só queria deixar essa curiosidade que realmente é algo bem... O que mais tem é isso, é plágio de professor e aluno. Isso tem muito dentro do cinema, demais. Mas vamos lá, vamos para nossa segunda notícia. Falando, inclusive, né, a gente falou que a gente vai estar atualizando, a gente sempre vai atualizando as notícias aqui conforme elas vão surgindo. Só para dar uma atualização que acabou de acontecer no caso do Will Smith. Então, né, essa semana aqui ainda continua, né, esse debate gigantesco aí do Will Smith, não sai, né? Não vai e volta assim. Não vai acabar tão cedo. Não vai acabar tão cedo. Quem quiser conferir a nossa análise completa, tá? A gente falou um pouquinho disso no 4º episódio da Clappercast e tem um corte que está disponibilizado também, você pode estar conferindo só sobre essa discussão do Will Smith e do que a gente achou, as nossas conclusões, ali um pouco até as nossas opiniões, né, sobre o assunto. E só para deixar atualizado, acho que todo mundo já sabe até agora, a gente anunciou também nas redes sociais da Clapper, mas o Will Smith acabou sendo, ali por decisão da academia, banido por 10 anos. Sim. Só para deixar bastante claro, coisa. Deixar claro o que aconteceu, ele ainda pode ser indicado ao Oscar. Provavelmente nesse tempo não deve receber muitas indicações, mas ele pode ser indicado ao Oscar. Ele não pode comparecer ao evento. Ao Oscar e outros eventos, mais ele eventos não da pode academia. comparecer a nenhum evento da academia. Então, assim, a celebração do Oscar, sei lá, uma exposição de um filme que a academia faz, alguma festa, alguma gala, assim, ele não pode comparecer a esses eventos. Certo. Mas, por exemplo, ele pode ser indicado, ele só não vai receber o prêmio, se ele ganhar. Exatamente, né? Ele não vai estar lá para receber por 10 anos. Sim. Loucura, enfim. Bom, vamos para nossa próxima notícia aqui também, que já vem se arrastando por um tempo, né? Finalmente chegamos aí à conclusão da fusão entre a Discovery e a Warner Bros. Enfim, né? As duas empresas já estavam ali para ser fundidas já faz algum tempo, né? E isso finalmente aconteceu, inclusive mais cedo do que se esperava, do que os especialistas esperavam. E agora, na segunda-feira, vai ser o primeiro dia de trabalho, digamos assim. A empresa vai nascer nessa segunda-feira, né? E vai ser chamada, então, a partir de agora, vai ser chamada Warner Bros. Discovery, tá? Não existe mais Discovery, não existe mais Warner Bros. A partir de agora é Warner Bros. Discovery. Muito original, eu achei. Eles não conseguiram pensar num nome novo, né? Ficou isso mesmo. Mas, olha...
Para quem não sabe, a proprietária da Warner Bros. Até então era AT&T, né, que é uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, como se fosse assim uma Vivo, né, uma empresa de telefonia, de internet, né? E no caso a Discovery, né, fez uma participação ali para poder comprar a Warner, né, e se fundir com ela, né? Esse acordo finalmente chegou ao final e foi avaliado em 43 bilhões de dólares, tá? Inclusive, esses 43 bilhões de dólares ali que estão indo para a AT&T, né, vão ser usados para pagar uma dívida enorme que a empresa tem de 156 bilhões de dólares, né? E, enfim, nesse acordo total aí, na fusão total, as duas empresas se unindo, né? A Warner Bros. Discovery agora vale um total de 130 bilhões. Números, assim, inconcebíveis, né? Até de você tentar imaginar e compreender, né? Eu fico tentando entender como é que uma empresa chega numa dívida, no caso da AT&T, de 150 bilhões de dólares. É muita coisa, Jesus amado. Mas enfim, né? Casos e casos aí, enfim. O que é interessante da gente notar, né? No caso agora com essa nova fusão, é que os catálogos, né, de ambas as empresas vão se juntar para criar justamente essa mega empresa midiática aí com muita coisa mesmo, né? Então a Warner Bros. A gente sabe que ela é detentora ali de diversas submarcas, né? Muito famosas, muito importantes, né? Então tem no caso a própria HBO, né? As produções originais da HBO, a própria HBO Max, que é o streaming, né, da Warner Bros. Tem a Warner Bros. Pictures, né, que faz os filmes, tem Cartoon Network, enfim, muita coisa mesmo, né? E a Discovery, ela vem ali para agregar todo um conteúdo que é de não ficção, né? Narrativo de não ficção, que são os documentários, os programas deles, né? Reality shows, né? Então eles têm ali o Discovery Travel and Living, tem o Discovery Home and Health, Animal Planet, né? Então, sem dúvida, acho que juntando tudo ali, criando essa nova, né? Esse novo grupo de mídia, digamos assim, acho que vai ser bem interessante ver a briga que vai se criar aí para competir, por exemplo, com a Disney, né? A Disney que, por exemplo, tem a NetGeo, né? Algo que se assimila um pouco ali. Eu acho que vai ser uma briga boa aí dessas empresas. O que pode acontecer... Eu vejo dois possíveis cenários, comparando com a Disney. Os dois realmente se fundem num grande serviço de streaming, fica tudo naquele serviço, então vai ter, provavelmente, como no Disney Plus tem, né, a seçãozinha da Disney Animation, sim, os canaizinhos a seçãozinha da ali, Pixar, da Marvel, do NetGeo e do Star Wars. Provavelmente nesse novo grande serviço vai ter HBO Max, Animal Planet, as marcas, né, da Discovery, daí vai ter Cartoon Network, vai ter assim um monte de marcas, um monte, digamos assim, de bandeiras para você escolher o que você vai assistir. Ou, o que eu acho que talvez seja mais provável, porque ambos os lados têm muita coisa. Muita coisa. Eles talvez façam, ainda comparando com o Disney Plus, algo como a Disney fez com o Star Plus. O Star Plus. Que é assim, as coisas que são exclusivamente da Disney estão no Disney Plus e as produções que são da Fox, que vem pela Fox, da antiga Fox, estão no Star Plus. É possível. Devem fazer isso, devem ser assim 2 serviços afiliados, né? Então daí talvez a gente tá cogitando aqui a possibilidade da HBO Max deixar de existir. Sim. Talvez nesse esquema ela continue a existir. E daí tenha o Discovery Plus, né, que é o novo serviço que está chegando. Deve estar chegando agora no Brasil com um pouco mais de força, né? Sim, também. Ele talvez venha justamente com essa força um pouco maior. Agregando ali, né? Acho que pro mundo, né? Sim. Essas coisas meio conectadas, assim, esses serviços conectados. Porque francamente, eu acho que, assim, sendo dois serviços, assim, com programas tão diferentes entre si, eu não vejo muita lógica deles agregarem dessa maneira. Porque é um pouco que eu vejo, sabe, na Disney Plus, que, assim, todo mundo assiste Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, os próprios programas da Disney. E a NetGeo fica meio... A NetGeo, ela tá lá, você vê que ela tá lá, mas não é tanta gente que assiste. Tem um nicho, obviamente, a NetGeo é algo enorme e atrai muita gente, mas se você comparar pessoas que têm o Disney Plus, o que elas assistem, o NetGeo é algo que tá um pouco fora. Pouco à parte. Digamos, é uma coisa assim extra que nem todo mundo aproveita, né? Se eles realmente quiserem se unir num único serviço de streaming, ou os dois vão realmente se equilibrar muito bem, numa coisa assim absurda, ou
um vai ficar mais forte que o Que o outro. outro. Uhum. Possivelmente, como acho que ficção, filmes, séries acabam atraindo mais facilmente uma grande parcela da população, eu acredito que talvez o conteúdo da Warner acabe se sobrepondo um pouco mais ao conteúdo da Discovery. Né? Então, assim, eu acho que faz um pouco mais de sentido para eles manterem serviços separados que lucram, digamos assim, como são da mesma empresa, né? Lucram, têm benefícios ao mesmo tempo, né? Mas cada um, assim, mantendo os seus públicos, sabe? Segmentados ali, né? Mantendo seus públicos específicos, né? E justamente, eu acho que, vamos lá, tanto a Warner pode ganhar força atraindo o público que é da Discovery, quanto a Discovery pode, assim, tendo a propaganda certa, o marketing certo, chamar a atenção de um público que está muito ligado à Warner, à HBO, para produções que, como você falou, não são ficcionais, não são de ficção. Sim. Então, acho que, assim, minha opinião, não sou uma pessoa muito entendida em questão de empresas, de marketing, de serviços, né? Mas, assim, a maneira como eu vejo, eu acho que eles lucram mais mantendo os serviços de streaming separados. Entendi. É uma possibilidade, tá muito assim, rumor, né? Tudo que pode acontecer ali, enfim, a empresa vai abrir agora segunda-feira, então há de se saber aí o que eles vão planejar, né? Existe realmente esse rumor de que a HBO Max é engraçado porque ela acabou de chegar, né, aqui no Brasil. Mas existe realmente esse rumor de que ela deixe de existir, de que exista um novo streaming e que não seja nem Discovery Plus e nem HBO Max. Ou realmente isso pode acontecer, os dois existindo separadamente, só que tendo uma força maior ali, né, conjunta, né, ainda assim, né. E existe ainda um rumor que eu achei muito interessante, que está sendo comentado. Tudo é muito novo, assim, é muito rumor, não tem como a gente saber, né. Mas a Warner, ela também é detentora da CNN, né, a grande empresa ali de notícias dos Estados Unidos, americana, né, que chegou inclusive no Brasil também recentemente, né, a CNN. E existe também essa conversa por trás de que a CNN entraria também junto e eles fariam então esse aglomerado também com notícias. Seria muito inovador porque não existe nenhum streaming que faz notícia hoje, junto com todo esse conteúdo de entretenimento, né? Então, enfim, há de se saber o que vai ser explorado aí, muitas possibilidades, né? Sem dúvida, eu acho que chega para ser um grande combatente mesmo. Eu acho que essa movimentação toda aí, multibilionária, vai mexer alguns pauzinhos aí, vai dar alguns problemas, eu acho. Não, com certeza, né? A HBO Max, ela já vem tendo muita força no Brasil, no mundo, ela vem ganhando muito espaço nos últimos tempos. E com essa fusão entre as duas empresas, o conteúdo da Warner vai realmente, assim, ganhar muito espaço, vai se tornar realmente um grande competidor, assim. A Warner e a Discovery juntas, elas batem de frente com os grandes, né, do momento, acho que batem de frente, inclusive, com a própria Disney, né? Sim. O que é muito bom, porque precisamos parar a Disney, né? Acho que isso é A Disney tá... mas vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Acho que é interessante até perguntar para o público, né? O que você acha dessa fusão? O que você espera ver, assim, chegando no Brasil com essa fusão? Você acha que vai se tornar um serviço de streaming conjunto ou vão manter separados, assim? Qual a sua opinião? O que você acha dessa tramóia toda que estão fazendo? Exatamente. A gente quer saber. Você pode estar deixando seu comentário, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixar aqui direto no vídeo mesmo, né? Ou se você preferir também, se você estiver só ouvindo, pode deixar os seus comentários através da hashtag ClapperPodcast lá no Twitter, tá certo? Só marcar a hashtag, a gente localiza e a gente vai estar lendo nas próximas edições da Clapper também. Então, por favor, deixem as suas apostas aí para essa nova empresa aí, Warner Bros. Discovery, né? Vamos ver no que dá. Bom, saindo agora um pouquinho aí das notícias, né? Notícias interessantes aqui que tivemos essa semana também. Vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que isso é algo que seria legal a gente começar a fazer, de repente, todo comecinho de mês ali aqui no podcast, ao invés da gente falar das nossas dicas, né? Do que a gente está assistindo e tudo mais, falar um pouquinho o que a gente está ansioso para assistir no mês que está chegando, não é mesmo? Então a gente está ali com a nossa lista de estreias já consolidada agora do mês de abril, né? Prontinha, finalizada ali, perfeita, com excelentes títulos, né? Inclusive. E vamos então falar um pouquinho aqui, abrir uma pauta aqui, quais são os títulos que a gente está mais ansiosos aí para poder assistir, que eu acho que vai ser bem legal. E eu quero a participação de todo mundo também. Vocês também podem estar comentando aí embaixo também quais são os títulos que vocês mais querem ver em abril, né? A gente está usando de base a nossa própria lista aqui que a gente fez na Clapper. Todo mês a gente faz uma lista com curadoria ali dos principais
destaques no mês. É super completo, super legal. O legal dessa lista é que você já consegue conferir não só os títulos que a gente está separando, mas aonde que você pode assistir e quando é que eles vão lançar. Então, super prático mesmo. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo também, para vocês poderem estar acessando, tá certo? Mas vamos lá então, Luiz, fala aí pra mim quais são os títulos aí do mês de abril que você tá mais ansioso aí pra assistir. Beleza, Pietro. Bom, abril chegou com algumas novidades bem interessantes, né, nos serviços, nas plataformas de streaming e nos cinemas também, né? E eu tô interessado em alguns títulos, alguns já chegaram, já estão disponíveis, né? Eu ainda não tive a chance de conferir todos que eu queria, mas um que tá me chamando bastante atenção é o vencedor do Oscar de melhor atriz, Os Olhos de Tammy Faye, venceu melhor atriz e melhor maquiagem e penteado nessa última edição do Oscar que teve há umas 2 semanas atrás, né? Há 2 semanas atrás. E eu tô bastante curioso para checar esse título, né? Ele chegou agora pelo Star Plus. Conta a história de uma apresentadora, de uma teleevangelista americana, a Tammy Faye, né? Era uma pessoa que, assim, tinha muitos laços com a igreja e ela fazia vários programas na TV sobre religião, mas também sobre caridade, sobre... ela tinha muitos serviços filantrópicos, né? Ela se tornou muito famosa nos Estados Unidos por causa disso, mas também porque, à medida que ela foi crescendo na fama, muita gente começou a atacar ela, assim, expor escândalos, né, dos programas dela. Então é um filme que vai, assim, abordar muito esse lado tanto da ascensão quanto da queda da Tammy Faye, certo. E do marido dela também. Os dois estavam envolvidos nos mesmos programas, né? Eu acho que é um filme bem interessante por essa proposta, né, de, digamos, uma teleevangelização, né, a TV religiosa nos Estados Unidos. E também pelo fato de que, assim, ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Foi um filme que surgiu muito, assim, quase de surpresa, né? E levou o Oscar para Jessica Chastain. Então eu tô bem curioso para checar a atuação dela nesse filme, né? Um outro filme que eu tô bem interessado de ver, esse tá vindo pela Prime Video, também já chegou, já tá disponível. Certo. É Um Jantar Entre Espiões. É um thriller, é um suspense que traz um elenco de muito peso, né? O Chris Pine. Sim, muita gente famosa ali, boa. Chris Pine, a Tandy Newton, o Jonathan Pryce e o Lawrence Fishburne. Então, assim, atores de grande renome. Ele vai contar a história, né, de um espião que ele é chamado pela agência dele para interrogar e investigar os outros espiões da agência, porque o que acontece? Rola um atentado terrorista, né, um sequestro de um avião, e eles descobrem que esse sequestro ele foi feito com a ajuda de alguém de dentro da agência. E os principais chefões da agência, eles desconfiam de uma espiã que, por acaso, também é a ex-amante do protagonista. Então, o cara, assim, ele é chamado para investigar principalmente a ex-amante dele. Então, fica assim, é um thriller que vai apostar um pouco nessa dúvida se ela realmente traiu a agência, quem é que vendeu os segredos para os terroristas, e também vai abordar um pouco esse lado, digamos assim, a relação deles contra a necessidade do protagonista de ser profissional nessa hora e de fazer o que for necessário caso a espiã que ele está investigando seja culpada de ter vendido esses segredos. Reúne um elenco bom, tem uma premissa muito boa, uma premissa que pode ser bem explorada e bem interessante. Então aí eu tô bem curioso para checar esse filme também. E a minha terceira e última dica desse mês, né, é uma série que tá finalmente voltando para Netflix. É a série Boneca Russa, com a atriz... Adoro. Sensacional. Sensacional. Com a atriz Natasha Lyonne, que ficou muito famosa pelo Orange is the New Black, né? Ela tá muito bem, né? Sim. E na Boneca Russa, é uma série assim, que mexe um pouco com questões assim, de tempo, até um pouco de ficção científica também. Sim. Um pouco. Então, na primeira temporada, a Natasha Lyonne interpreta uma mulher, né, que no aniversário dela, ela morre. Ela falece no dia que ela completa 36 anos.
Só que daí ela revive, ela volta no tempo, ela meio que assim, volta no momento em que ela tá no meio da festa de aniversário dela. Ela sempre... uma premissa já muito conhecida, né? Sim, Começou ali com o Dia da Marmota. O Marmota. Groundhog Day, né? É um filme dos anos 90, bem famoso, porque foi o primeiro que trouxe essa premissa, né? De o cara morre e volta no começo do dia, daí morre e volta no começo do dia. Então, assim, é uma premissa, mas é uma premissa que nessa série explora bem esse lado mais cômico, né? Não, foi muito bem feito. Vou dizer que quando eu fui assistir a Boneca Russa, eu não tava dando nada. Eu assisti meio que assim, de empurrado, sabe? Sim. E aí, eu fui assistir, é bem inovador, na verdade, assim, o jeito que ela incorpora essa premissa é interessante, né? Sim. E incorpora uma maneira que, assim, fez muito sucesso, chamou muita atenção do público, né? E daí passou algum tempo na geladeira. Na geladeira da Netflix, né? A segunda temporada já tinha sido anunciada há um tempo, né? Mas demoraram pra fazer, até por questões de pandemia, deve ter atrasado, adiado, Verdade. né? E tá chegando agora, tá voltando agora esse mês. Só que a premissa agora é um pouco diferente, porque ao invés de voltar para aquele lado de... ela morre e revive. Agora, eles vão tratar meio que... Ela entra num vagão de trem e nesse vagão ela acaba meio que quebrando o tempo. Ela vai pra outras... Assim, sem querer, ela vai pra outras épocas ou traz, digamos, aspectos de outras épocas pro presente. Então fica, digamos, essa bagunça temporal, assim. Então, assim, uma premissa, de novo, bem interessante. Que pode ser muito bem explorada, principalmente assim, vai depender de como eles vão ligar com os eventos da primeira temporada, se eles vão fazer essa conexão, né? Diria, né, que não seria uma série que chegaria com tanta força para Netflix, é uma daquelas séries mais secundárias que ela faz, mas justamente por causa do sucesso da primeira temporada, tá voltando com muita força agora e pode ser um grande destaque desse mês. Não, sem dúvida vale a pena ver. Quem não assistiu Boneca Russa ainda, assista a primeira temporada pra pegar a segunda agora, porque sem dúvida tá valendo muito a pena. Eu com certeza vou reassistir. Nossa, não, é muito bom mesmo. Eu gostei muito de Boneca Russa. Eu acho que, inclusive, assim, já começo dizendo, né? Você terminou de falando de Boneca Russa. Eu acho que esse mês ele tá muito bom pra justamente isso. Séries que são muito boas e que agora estão voltando com novas temporadas, assim. As que eu tô mais... As novidades aqui que eu tô mais ansioso são pra séries, né, desse tipo, assim. Gostaria de começar dizendo, porém, né, falando ali dos títulos que a gente tô mais ansioso de abril, eu quero reforçar a minha dica que eu dei da primeira vez, no primeiro episódio aqui do Clappercast, que foi Severance, ou no português, né, Ruptura. Porque, assim, chegou agora, né, chegou o último episódio nessa semana. E eu só queria citar, na verdade, que é incrível. E é isso. Não, tem muita gente falando muito bem. Cara, é muito bom. Fazia tempo que eu não vi uma série tão boa e tão original, sabe assim? É muito inovadora, muito original, muito bem escrita. E se você, pra quem gosta de ficção científica, tenta pega ali Ruptura, porque super vale a pena. Se você não assina Apple TV Plus, você consegue lá 7 dias de graça também pra poder fazer uma maratona aí da série, vale muito a pena. Só queria citar aqui. Mas vamos lá, indo aos títulos aqui de abril, que nem eu falei, muitas séries retomando, né? Tô muito ansioso pra última temporada de Ozark. Gosto muito de Ozark, acho sensacional. Também uma série assim que tem um roteiro, cara, fenomenal. Existe um conceito assim, né, em narrativa, em storytelling, né, que é quando você consegue você prende os seus personagens numa situação impossível, sabe assim? E quanto mais justamente impossível deles se safarem, né, daquela situação, mais dramático, mais interessante pro espectador, né? Você mesmo fica tentando resolver aquela questão, né? Como é que aqueles personagens vão ser daquela situação, né? E Ozark, cara, é uma série que, assim, desde a primeira temporada ele vai aumentando isso, mas muito bem, assim, sabe? É um roteiro muito bem escrito, assim. Os caras já... É uma família, né, que tá numa situação mega complicada ali. Eles se envolvem com a máfia e tudo mais. Não vou falar muito mais do que isso, assim, né? Tem várias dívidas ali rolando, o cara se envolve com a máfia e tudo mais. E a cada temporada os caras estão... assim, com o rabo mais preso. Entendeu? Assim, cara, chega uma hora que você fala, meu, não é possível, como é que os caras vão sair dessa situação? E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o desfecho, como é que eles vão finalizar, né? Porque
olha, caramba, assim, amarraram bem ali a história, porque... É a parte 2 da quarta temporada, né? É a parte 2 da quarta temporada, exatamente. Aí vai ser a final. Vai acabar aí, e é isso. Enfim. Netflix adora, tá adorando fazer isso agora, né? A última temporada é sempre parte 1, parte 2. Parte 2, divide e depois termina, né? Pois é. Podia ser 5 temporadas, né? Terminar fechadinho ali, 5 temporadas, não. Vai ser 4 temporadas, parte 1, parte 2. Enfim, então tô muito ansioso aí justamente aí pro finalzinho, né? O final de Ozark, que chega dia 29 de abril. Tá certo? Outra série que eu também tô muito curioso pra assistir, que chega no mesmo dia, inclusive, que Ozark, é a segunda temporada de Undone, na Prime Video. Uma série que pouquíssima gente conhece, assim, acho que não ficou tão famosa, mas que é sensacional, muito original também, muito inovador também na maneira como ela é construída. Se eu não me engano, ela é uma animação, né, que utiliza mais de 6 técnicas diferentes de animação para fazer, enfim, ali a composição que ela tá criando, né? Usa até a técnica de rotoscopia que eles falam, né, que é quando a cena é gravada mesmo, ela é gravada ali encenada, né, com ator e tudo mais, e depois eles pintam por cima, né? Enfim, super inovador. E toda essa técnica de animação, ela tem um propósito na história, porque é uma história meio metafísica sobre quebra de realidade. Um pouco indo até um pouco na linha ali da boneca russa também, assim. Ela conta a história de uma personagem ali, uma jovem adulta, interpretada pela Rosa Salazar, que eu acho sensacional, inclusive. Ela tá muito bem na série. E vai estar justamente contando essa história, né? Ela tá num momento da vida dela que ela tá meio infeliz, meio de saco cheio, meio que depressiva, assim. Você percebe que ela tá, sabe, entrando numa depressão. Ela tinha uma relação muito próxima com o pai dela, que veio a falecer quando ela era ainda criança. E a história realmente começa a engrenar, né? Quando ela tá andando de carro ali, já bem perturbada. Ela tá chorando, sabe? Tá mal pra caramba. E ela começa a acelerar ali o carro, né? E do nada ela olha um pouco pra direita dela, assim, e ela vê o pai dela parado, assim, do lado de um poste. E ela fica indignada, porque o pai dela morreu, né? Faz muito tempo, né? E ela olha aquilo, ela se descontrola, não percebe, o carro acaba batendo e ela vai parar no hospital e tudo mais. Depois desse acidente, ela começa justamente a realidade dela, o jeito como ela percebe a realidade, começa a se dilacerar em zilhões de pedaços, assim. É a série mais louca que você pode imaginar, assim. Ela tem muito essa questão de viagem também, do passado, do futuro. Ela viaja entre as várias linhas temporais dela. O pai dela começa a se tornar muito mais presente. Ele começa a falar que ele descobriu uma maneira de você justamente se comunicar com diferentes realidades e tudo mais. E existe também uma história por trás de que você fica... o lance que é legal dessa série é que você fica realmente duvidando ali se ela está entrando em contato com essas diferentes realidades ou se, na verdade, ela pode ter algum princípio de esquizofrenia. Isso fica meio que claro assim na série também, sabe? Então é interessante ver como é que a série aborda justamente isso, né? Enfim, tá chegando pra sua segunda temporada. Vou dizer que eu nem sabia que ia ter uma segunda temporada. Eu achei que era mais uma minissérie, assim. Até mesmo porque ela tem um final muito bom, uma conclusão muito boa. Mas, enfim, retomaram aí com a segunda temporada. Eu tô ansiosíssimo pra saber o que vão fazer. Enfim, pra quem gosta de animação, assiste que você vai achar, você vai ficar louco, assim. Muito bom mesmo, né? Undone, tô muito, muito curioso. E pra terminar aqui, uma outra série que eu tô muito ansioso, tá chegando a sua terceira temporada lá na HBO Max, é Barry. Chega no dia 24 de abril. E vou dizer que tô muito curioso. Essa é uma das séries que eu, assim, quero muito assistir, porque também, assim, é uma das melhores séries de comédias, assim, dos últimos tempos também. Ela foi criada e tá sendo protagonizada pelo Bill Hader, né? Ele que escreve também a série. E em termos, assim, de escrita de comédia, tá... muito, muito bom mesmo. Você racha demais, assim, do começo ao fim. É sensacional. Conta uma história também bem curiosa ali de um... A premissa já é sensacional. Conta, enfim, essa história aí de um assassino profissional, um hitman, né? Que ele, digamos assim, ele cansou. Ele cansou de ser assassino. Ele não quer mais, não tá legal esse negócio de ficar matando a pessoa. Ele é muito frio, ele é muito calculista, mas assim, ele cansou. E ele decide ali, ele acaba, assim, engrenando em umas aulas de atuação. E ele decide que ele quer ser ator, entendeu? E que ele tem chance, que ele é bom. Ele acaba entrando... E é muito engraçado que ele entra para uma sala de atuação e ele acaba meio que falando um pouco a verdade, assim, da vida dele. E ele acaba sendo tão sincero na maneira como ele fala que o professor fala, você é um puta de um ator. E o cara fica encantado, assim. E ele começa a seguir esse sonho, que seria parar de ser um assassino profissional para se tornar um ator, né? A série é muito engraçada, assim. E o Bill Hader tá muito bom. Tem um episódio, quem assistir vai saber. Tem um episódio, eu não sei se acho que é na segunda temporada. É um episódio meio especial, ele acontece em tempo real, sabe? Esses episódios que não tem um corte, assim, né? Ele tá acontecendo em tempo real. Uhum.
Eu só vou falar isso, que tem uma criança que luta karatê. Quem assistiu tá ligado. Eu ri, mal que eu ri. Acho que são curtos episódios, tem uns 20 minutos, mas eu acho que eu ri os 20 minutos. Eu não parava, eu tava assim, passando mal, eu juro. É sensacional. Quem tá procurando série de comédia, por favor. Eu tô rindo só de ouvir você falar. Procura lá, Barry, na HBO Max, porque é muito bom, você vai rachar de rir. E enfim, chegando agora com a 3ª temporada, eu tô louco pra poder assistir também, porque eu acho que vai ser muito bom. Falamos aí de alguns lançamentos aí do mês de abril, né? Como eu falei, já falei aqui, mas volto a dizer, diga pra gente aí quais são os seus lançamentos que vocês estão mais ansiosos aí no mês de abril. Compartilha com a gente, sem dúvida a gente quer saber, então deixa aí nos comentários os seus principais lançamentos, ou você pode estar marcando a gente também através da hashtag #ClapperPodcast lá no Twitter, tá certo? E claro, volto a dizer, a nossa listinha do mês de abril tá aqui, o link tá aqui na descrição, só ir lá e procurar, você consegue ter uma ideia ali do que tem de melhor para ser lançado esse mês no streaming. Olha que tem muita coisa boa mesmo. Então, sem dúvida, vai lá e dá uma conferida. Além da nossa lista das estreias mensais, vale a pena dizer que a gente está toda semana, toda sexta-feira, a gente está lá divulgando nas nossas redes sociais as melhores estreias da semana também, tá? Então, a gente até pega outras estreias, né? Além das que a gente está indicando ali do mês de abril, né? Os destaques do mês de abril, a gente pega mais estreias para indicar na semana mesmo. Super vale a pena também. Esse é o principal objetivo da Clapper, então se você está procurando alguma coisa para assistir, sem dúvida, confere lá o nosso Instagram, nosso Twitter, que tem bastante dica também, tá certo? E deixa aí nos comentários as suas favoritas desse mês que a gente quer saber. É isso, a gente vai ficando por aqui, sem dúvida, muito bacana, né? Chegamos ao nosso 5º episódio, olha aí, um pequeno aniversário aqui pro Clappercast. 5 episódios. E, enfim, sem dúvida, a gente continua aí nas próximas semanas com mais notícias e mais dicas. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Com certeza vamos estar de volta na semana que vem, né? Provavelmente com mais polêmicas. Mais polêmicas, não falta. Com mais notícias realmente espantosas, né? E com mais dicas do que você pode assistir. Então, continue acompanhando a gente, continue nos ouvindo. Um abraço, pessoal. E assistam filmes, assistam séries. E é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.